Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada. Nesta quinta-feira, dia 19 de outubro, estamos aqui juntos falar que Deus está aqui no meio de nós e estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos para o texto bíblico. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhe enviareis profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes que outros que queiram entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente está aqui diante desse texto bíblico e hoje eu fiz questão de mostrar para vocês, de trazer para vocês a própria Bíblia, a própria Palavra de Deus. Sempre que você puder, eu sei que às vezes a gente está na correria, né, como a gente fala, você está ouvindo esse áudio, você está vendo esse vídeo e você não consegue parar para ler. Mas sempre que você puder, faça esse exercício, né, de pegar a Palavra de Deus mesmo, né? E a passagem de hoje eu fiz questão de pegar, trazer e mostrar para vocês a Bíblia, né? Está no Evangelho de Lucas, meu xará, capítulo 11, versículos 47 ao 54. Só que essa passagem, ela começa antes. Jesus, né, só para delimitar aqui o contexto, né? Se a gente voltar um pouquinho no texto aqui, no texto bíblico, Jesus ele está jantando na casa de um fariseu e eles ficam impressionados porque Jesus não cumpre algum dos costumes, de higiene ali que os judeus precisavam seguiam e tal. E Jesus, como normalmente ele faz, ele aproveita aquilo para tirar uma lição muito maior, para trazer algo muito maior. Então Jesus, já desde o começo do texto, que a gente não leu hoje, mas ele vai bater nessa tecla, que às vezes por fora, os fariseus, os mestres da lei pareciam muito isso, por fora, muito bonitos, muito belos, muito bons, mas por dentro eles estavam maus. E aí Jesus ele usa uma expressão aqui que aparece duas vezes no texto de hoje, que é meio tensa, né, para nós. Ele fala assim, ó, ai de vós, ai de vós. Tem algumas expressões da Bíblia, né, que a gente fica na expectativa de escutá-las um dia do próprio Deus, né? O vinde benditos de meu Pai é uma expressão aí que a gente quer muito escutar, né? O vós sois a luz do mundo, excelente, né? Mas essa, quando Jesus fala para os fariseus e fala para cada um de nós, no sentido da gente ter o cuidado, no sentido da gente ter ali uma atenção para não ser como essas pessoas que estavam ali diante da verdade, diante do Cristo, diante de Deus, mas estavam se apegando a picuinhas, a coisas pequenas. Então Jesus ele fala o ai de vós. Pessoal, todos nós, cada um de nós, eu,
você que está aí vendo, ouvindo, todos nós temos as nossas incoerências, temos os nossos pecados, temos as nossas limitações. E Deus sabe disso, né? Os pecados dos fariseus, Deus sabia desses pecados, Jesus sabia desses pecados, mas Jesus também sabia dos pecados dos apóstolos. Jesus sabia das limitações dos discípulos e de todas as pessoas que conviviam ali com eles. Mas por que Jesus às vezes é tão firme com os fariseus? Até para falar esse ai de vós, ai de vós. Por quê? Porque parece que essas pessoas, elas estavam apegadas ao pecado. Elas estavam apegadas às suas incoerências. Elas estavam ali sendo exortadas pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, mas estavam apegadas aos seus pecados, às suas incoerências. Elas não queriam mudar. E a gente tem que ter um cuidado com relação a isso também. Será que você, pense um pouquinho durante o dia de hoje. Será que eu não estou apegado a alguns conceitos, a algumas coisas que Deus já me revelou, de muitas formas talvez, que eu estou errado, que eu preciso mudar? Lembrem, né? Naquela época, esses homens aqui, essas pessoas, eles pensavam que estavam fazendo certo. Mas Jesus estava mostrando e estava explicando e estava convivendo com eles. Jesus foi jantar na casa de um deles. Então, Jesus estava mostrando ali os erros, estava dando novos caminhos, estava vindo não para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la, usando as próprias palavras de Jesus. E muitos desses judeus, eles vão entender, eles vão compreender aquela mensagem de Jesus. Eles vão tocar naquela pessoa, no próprio Cristo. Mas outros não. Outros vão ficar apegados aos seus pecados, às suas incoerências. E aí talvez, a gente tem que entender que a gente não pode permanecer no erro. Talvez tenha sido o pior pecado deles, a pior dificuldade. É por isso que depois, lá no finalzinho da passagem, vai falar que eles vão buscar ali, fazer ciladas, vão tentar pegar cada frase de Jesus, às vezes tirar de um contexto, porque eles não entendem, eles não conseguem mergulhar naquela verdade. Então, vamos lá, Que a gente não escute essa frase do ai de vós, que a gente não seja como os fariseus que por fora eram de um jeito. Ah, não, essa pessoa é da igreja, essa pessoa é um bom cristão, mas por dentro a gente está ali apegado às nossas incoerências. O erro aí não é ter a incoerência, claro, é errado, tudo bem, mas não é a pior coisa. A gente sempre vai estar nessa batalha com os nossos vícios, com as nossas incoerências, mas não podemos ser apegadas a elas. A gente pode e a gente deve mudar. Para mim, o evangelho de hoje fala muito sobre conversão. Fala sobre conversão. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de se converter, mas muitas delas foram apegadas ao erro. Apegadas ao status, apegado ao estilo de vida que elas já tinham. Enfim, nós não podemos ser assim. A gente pode fazer diferente. A gente pode ser um bom exemplo. A gente pode ser um bom exemplo. Aqui na passagem fala que alguns desses mestres da lei, eles atrapalhavam. Eles não deixavam as pessoas entrar porque eles estavam com a chave. Eles não queriam entrar e não deixavam os outros entrar. Meus irmãos, vamos fazer o contrário, Vamos pegar essa chave, se ela estiver conosco, e vamos abrir as portas. E vamos ser o bom exemplo. E vamos chamar as pessoas para dentro, para uma vida com Deus, para uma vida com a felicidade plena. Que a Virgem Maria, a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a nossa Mãe, ela nos ajude a sermos bons exemplos, a abrirmos as portas, escancararmos, primeiramente, o nosso coração para a conversão, mas também para trazer muitos outros para perto. Que Maria Santíssima nos ajude. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima.